iniciando a ministração da Palavra Santa de Deus, dando início nesta noite, lendo este livro de Daniel, no capítulo 26, capítulo 7, perdão, versículo 26 e o versículo 27. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Neste texto, versículo 26 e versículo 27 de Daniel, capítulo 7, traz a nos entender que o fim dos tempos, a grande tribulação, o reino deste mundo irão estabelecer o seu trono. O reino deste mundo irão estabelecer o seu reinado, para ser destruído quando Jesus Cristo voltar, com alarido de trombeta, anjos e arcanjos entoando suas trombetas, anunciando a vinda do Mestre. Nós entendemos neste texto, tanto no versículo 26 quanto no versículo 27, que o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para destruir, para desfazer até o fim da jornada desta vida, a peleja, a luta. Mas diante destas lutas e pelejas, há vitórias para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, para aqueles que permanecem seguindo a doutrina santa de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o reino e o domínio e a majestade nos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O povo santo que adora, que glorifica, que exalta o nome do Todo-Poderoso Senhor Jeová, serão entregue a eles toda a majestade, todos os domínios e reinos que estão debaixo desse céu, para que os santos reinará, e o reinará dos santos, o reino dos santos serão eterno. Então nós entendemos que aqui a grande tribulação já se começa a partir do momento em que os reinos deste século se estabelecer, se pronunciar. Mais adiante nós vamos entender que o anticristo irá montar o seu cenáculo, irá levantar um trono, e então este trono ele não prevalecerá diante deste trono. O anticristo não irá prevalecer, e com o sopro da boca de Jesus, na vinda de Jesus, o anticristo será derrotado. Daniel capítulo 8, versículo 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe prouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui já é uma armação
para a montagem do cenáculo, para a montagem do palco do anticristo. Aqui já está acontecendo, neste versículo, observado pelas visões de Daniel, que aí o anticristo irá montar um palco, irá montar o seu cenáculo, e diante do seu cenáculo eles irão fazer com que os santos que adoram a Deus será destruído, mas não pela sua própria força. Ele vai prosperar. E então o povo santo aqui, de acordo com Daniel 8:24, é o povo crente, o povo que hoje clama, é o povo que hoje adora, o povo que hoje entrega a sua vida para ser martirizada, para ser massacrada por amor de Cristo, por amor da palavra de Cristo. Nós entendemos aqui em Joel capítulo 2, versículo 30 e 31: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande dia de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, antes que este dia chegue para se iniciar a volta de Jesus para arrebatar sua igreja, antes que isso aconteça, o sol e a lua irá escurecer, as estrelas do céu cairão sobre a superfície terrestre, e as potências dos céus será grandemente abalada. Então todas as nações, tribos e línguas se lamentarão por ver um sinal do céu. Este sinal é o sinal da vinda de Jesus. Olha só Mateus 24:21. Porque haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Na grande tribulação nunca houve tão grande aflição o quanto naquele grande dia. Nunca houve tão grande aflição como naquele grande dia que iniciar a grande tribulação, e ocorrerá nesta terra, e ocorrerá com o povo que há nesta terra, nesse tempo, nesse período. Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Neste momento se cumpre Colossenses, ou seja, Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, quando Jesus Cristo aparecer em Mateus 24:30, e todas as nações da terra se lamentar por ver Jesus vindo sobre as nuvens,
se cumpre Colossenses 2, 3 e 4. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Que o apóstolo ali, ele está alertando para que alguém não se engane, porque não será da forma que muitos pensam. Muitos pensam que Jesus Cristo irá vir buscar o seu povo, os seus escolhidos, antes da aflição daqueles dias. Mas só que Mateus 24, 21 diz: porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Aí Jesus Cristo, no capítulo 24, versículo 30, diz que ele aparecerá no céu um sinal vindo do céu, e este sinal é Jesus Cristo, e todas as tribos e línguas da terra se lamentarão por ver este sinal. Logo, logo Jesus envia os anjos para uma grande colheita, e a grande tribulação está acontecendo neste momento. No livro de Apocalipse nós vamos entender este mesmo versículo que nós estamos vendo agora, o que ocorrerá quando o apóstolo, ou seja, o servo de Deus com o nome João, disse: e estes que estão, ele ouviu uma voz falando: e quem são esses que estão vestidos de vestes brancas e resplandecentes? E Jesus Cristo, ou seja, João, o apóstolo, o servo de Deus com o nome João, ele contempla nesta visão e ele diz: tu sabes. E a voz lhe responde dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação, que foram lavados, purificados, santificados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Olha Marcos capítulo 13, versículo 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. No momento que o sol escurecer, a lua perder o seu brilho, as estrelas cair sobre a terra, a potência deste céu se abalar, acontecerá a vinda de Jesus. Acontecerá breve a vinda de Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 34 e 35 e 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um ladrão sobre todos os que habitam na terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que seja havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha, que coisas irão acontecer? O versículo 34 responde: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós a vinda de Jesus por improviso. Lembra do dia de Noé? O povo não foram vigilantes, o povo não obedeceram a palavra de Deus que foi dita por Noé. Então aconteceu o grande dilúvio que toda a humanidade, ou parte de toda a humanidade que existe nesta terra, sabe desta história
que a Bíblia nos relata. Pegaram todos ali de improviso, e ali todos foram levados pela água, mortos pela água. Somente a família de Noé entraram na arca. Noé e sua família foram salvos do dilúvio, e hoje acontecerá da mesma forma. Quando Jesus voltar, o povo estão fazendo da mesma forma que eles faziam no tempo do dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Se nós formos agora para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós lemos assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo vai montar o seu cenáculo e muitos irão lhe servir. Só que suas palavras são mentirosas, com todo poder e sinais, prodígios e mentiras. Ele irá enganar muitos. Vigiem para que não sejam enganados. Vigiem para que não sejam enganados pelo anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 12: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Jesus está dizendo aqui que aquele que vencer, aquele que permanecer firme, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da indecisão, mesmo no meio da peleja, mesmo no meio da agonia, mesmo no meio da tribulação, seja fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Capítulo de número 6, versículo de número 9 de Apocalipse: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram degolados, ou seja, mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Se você tem um bom testemunho, tenha este amor sobre este testemunho. Se você tem um bom testemunho, zele por ele. Se você compreender este versículo, que a Bíblia fala aqui no versículo 9, que havendo aberto o quinto selo, João, ele vê esse selo se abrindo, e ele vê debaixo do altar de Deus as almas, aquelas pessoas que morreram por amor da palavra de Deus e não negaram sua fé, aquelas pessoas que morreram dando bom testemunho de cristão, mas não negaram a essência da fé. São essas pessoas aqui que estão debaixo do altar de Deus, clamando e dizendo: até quando, ó verdadeiro Deus, não vingas o nosso sangue inocente? É o capítulo 6, versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro Deus e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui a grande tribulação está ocorrendo. João observava as almas que estavam debaixo do altar de Deus, que foram mortas. As pessoas que foram mortas, as suas almas estavam debaixo do altar de Deus, clamando, dizendo: Senhor Deus, dominador de todo o céu e de toda a terra, até quando não vingas o nosso sangue inocente dos que habitam sobre a terra? Só que ali foram dadas compridas vestimentas brancas e resplandecentes, para que eles venham se confortar, se consolar. E foi dito para que eles viessem a repousar. Espera mais um pouco de tempo, até que se complete o número dos conservos que aqui existem na terra, que irão passar por agonia, que irão ser martirizados, que irão ser destruídos igualmente eles. Os nossos patriarcas, todos eles passaram por grandes tribulações. Nós sabemos que Pedro morreu de uma forma trágica. Nós sabemos que os nossos patriarcas, os apóstolos de Jesus, os 12, todos eles morreram de uma morte muito trágica, uma morte muito dolorosa, mas eles não negaram a sua essência, a sua fé. E nós também temos que aguentar firme. Nós também temos que aguentar até a vinda do Senhor Jesus. Está no meio da angústia, permaneça exercendo sua fé. Está no meio da tempestade, permaneça exercendo sua fé. Está no meio da indecisão, permaneça exercendo sua fé, confiando que Jesus Cristo irá voltar para buscar e tirar-nos da agonia, da condenação eterna. Capítulo 7, versículo 13 de Apocalipse. E um dos anciãos que falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Feliz é aquele que vencer. Feliz é aquele que permanecer firme, mesmo vendo dias ruins, mesmo vendo dia de grandes aflições. Feliz é aquele que permanece até o fim, porque eles serão galardoados com a coroa da vida. Apocalipse 9, 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Essas pessoas aqui estão condenadas. Deus deu tempo para eles se arrependerem, só que eles não se importaram de se arrependerem das suas más obras, das suas obras malignas, das suas feitiçarias, das suas fornicações, dos seus adultérios, dos seus ídolos de ouro, de prata, de bronze e de madeira. Não se importaram de se arrepender dos seus pecados. Capítulo 11, versículo 18 diz: iraram-se as nações e veio a ira e o tempo dos mortos,
para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e a tempo de destruíres os que destroem a terra. Aqui nós entendemos neste versículo que é um grande julgamento das nações. Os mortos serão julgados segundo suas obras, as nações serão julgadas segundo suas obras, pequenos e grandes serão galardoados se forem dignos de arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Olha, o anticristo aqui, ele teve permissão de fazer guerra aos santos, ele teve permissão de vencer, fazendo guerra contra os santos. Os santos aqui em Apocalipse 13, 7, somos nós, os crentes. Não existe outro santo a não ser os crentes. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem teve essa permissão? O anticristo, a antiga serpente, Satanás com seus demônios, teve permissão, assim como Satanás teve também permissão de atormentar a vida de Jó. Os seguidores do demônio, anticristo, a antiga serpente, e a Satanás, e a besta fera que se levanta da terra e a que se levanta do mar, essas irão fazer guerra contra os santos. E os santos aqui descritos em Apocalipse 13 somos nós. Bem-aventurado aquele que já morto em Cristo está, porque ele não será danificado pela dor da segunda morte. Capítulo 19, versículo 9 diz: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Deus, de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui, essas pessoas aqui somos nós. João está vendo o que irá acontecer na grande tribulação. Ele viu tronos e assentado sobre o trono, ele viu alguém entregando poder para que alguém pudesse julgar. Ele viu as almas daqueles que foram degolados por amor da palavra de Jesus e por amor do testemunho que deram. E então nós entendemos aqui que essas pessoas aqui que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, somos nós, simplesmente nós. E alguém ainda fica brincando de ser crente, alguém aí fica dizendo que é crente, mas está nas coisas erradas do mundo, desta vida. E quando chega este dia, será se vai ter desculpas farrapadas? Será se vai ter perdão para essas pessoas? Negativo. Porque o dia de se arrepender se chama hoje, e a hora de se arrepender se chama agora. Arrependam-se e pratiquem as primeiras obras. E a Bíblia vai dizer aqui: aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e por amor da palavra de Deus, e que não receberam o sinal da besta,
Esses reinarão por 1000 anos. Somos nós, a grande multidão que está sobre essa terra, ainda vivos, um dia vai presenciar o arrebatamento do povo de Deus. Aqueles que vivem de qualquer forma, infelizmente, esses irão perecer e ser condenados. Infelizmente. Mas aqueles que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas, voarão como águias, correrão e não se fadigarão. Vamos esperar em Deus, mesmo que venha tempos ruins, mas nós esperamos um tempo de refrigério, tendo a fé e a confiança que um dia irá ser estabelecida para nós. Louvado seja Deus.